Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Aos amados, por gentileza, que abra a sua Bíblia em João capítulo 4. Iremos ler do verso 1 ao 30. É um pouco extenso, mas se faz necessário ler toda essa passagem da mulher de Samaria, a qual Jesus se encontrou com essa mulher. João 4, a partir do verso 1, quem não trouxe, né, sua Bíblia, quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade. João 4, que diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido a dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, que é meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecerás os dons de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que eu falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher,
deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Amém? Então, meus amados, à luz desse texto, desses versículos, iremos meditar hoje sobre o tema: as estratégias de Jesus para ganhar uma vida. As estratégias de Jesus para ganhar uma vida. É uma mensagem, né? É uma pregação expositiva. Mas a palavra de Deus, como nós sabemos que hoje é culto de ensino, a palavra de Deus vai em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Então, embora que seja um culto, uma mensagem, pregação expositiva, é um culto, uma mensagem de estudo, uma mensagem a qual iremos tirar algumas lições importantes sobre a passagem de Jesus por essa cidade, por essa região da Samaria. E eu começo a guia de introdução tocando aqui em 3 pontos importantes que iremos aqui acompanhar. Primeiro ponto: por que Jesus decidiu ir da Judeia para a Galileia? Que se nós vermos aí, no verso 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Aqui começou um movimento a qual não agradou Jesus. Aqui começou um burburinho, umas conversas, um falatório de que Jesus estava batizando mais do que João Batista. Se você for ver aqui no capítulo anterior, a partir do verso 22, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá corria o povo e era batizado. No verso 24 de João 3, pois João ainda não tinha sido encarcerado, ou seja, João ainda não tinha sido preso. Ora, agora é importante, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, eles estão se referindo a Jesus, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Ou seja, estão dizendo aqui que Jesus estava batizando mais do que João, querendo abrir uma disputa entre os dois. Quem é que batizava mais? Até muitas das vezes enfraquecer João Batista. Aqui era uma concorrência, querendo abrir aqui uma disputa no reino de Deus. Quem é que faz mais? E não é diferente de hoje em dia. As igrejas hoje em dia estão disputando quem é que tem mais gente batizando, quem é que tem mais gente congregando no seu templo. Isso é uma disputa que não traz benefício para a igreja de Deus. Não traz benefício. Pelo contrário, abre grandes covas, abre grandes buracos para a igreja de Deus. Ou seja, nós não podemos abrir disputa de quem é que a igreja que tem mais crente, a igreja que está salvando mais, a igreja que está batizando mais. Não, porque isso não vai trazer crescimento para a igreja de Deus. E Jesus, sabendo disso, que não era uma conversa agradável, não era um papo bom, Jesus ali vai e chama os seus discípulos e diz: vamos para outra região, vamos para outro lugar, porque isso aqui não vai edificar ninguém. Quem é que está fazendo mais do que o outro? Então isso foi um dos motivos que Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia.
para evitar conversas, disputa de quem estava salvando mais, se era que estava batizando mais, se era ele e os seus discípulos, ou se era João Batista e os discípulos dele. Para evitar qualquer confusão, desgaste, Jesus disse: vamos embora lá para outra Judéia, vamos lá para a região da Galileia, que lá sim a gente vai pregar e lá vai trazer edificação para a igreja, porque almas vão ser resgatadas pela palavra de Deus. Então, meus amados, isso aqui foi o que decidiu Jesus sair da Judéia rumo à Galileia. Segundo ponto, é a guia de introdução ainda, Jesus resolve passar por Samaria. Aqui é bem interessante de que da Judéia para a Galileia não era uma distância pequena, era uma distância razoável. Daqui a pouco eu vou falar sobre a distância. Mas para ir para a Judéia, para a Galileia, Jesus tinha 3 rotas. Primeiro, indo para uma das rotas mais distantes, que era pelo litoral de Israel, livrando Samaria. Outro, essa rota aí era em torno de 150 quilômetros. E tinha outra rota, a segunda, que não era muito utilizada na época, era bastante perigosa, era em torno de 140 quilômetros, mas Jesus não quis ir por ela. E veio uma terceira rota, que era passando por Samaria. Esta sim, era uma rota menor, em torno de 120 quilômetros. Mas não era uma rota muito utilizada pelos judeus, porque os samaritanos eram rivais, eram inimigos dos judeus. Os dois eram irmãos, mas não se davam bem. Os dois tinham rixas, ou seja, a amizade deles não era legal. Mas Jesus resolve passar por Samaria, porque Samaria era um local que começou ali há 5, 6 séculos atrás se corromper, porque os judeus ali, os israelitas, quando foram levados cativeiro em 722 pelo rei Sagão II, o rei ali Sagão II leva os judeus ali, os israelitas de Samaria, da região da capital, que era da região do norte. E ali, quando ele sai, ele deixa algumas pessoas, deixa alguns israelitas lá. Mas o rei Sagão II, sendo um homem sábio, um homem estrategista, ele deixa alguns lá, mas traz outras pessoas de outras religiões, de outras culturas, de outras crenças, e bota para morar ali. Ou seja, os israelitas começam a ter relacionamento ali, começam a se misturar e perder a crença no verdadeiro Deus, começou a adorar outros deuses. Por isso que os judeus não se davam bem com os samaritanos, porque na volta do cativeiro da Babilônia, 2 séculos depois, em 500 e pouco, ali, quando os judeus chegam, encontram com os samaritanos, mas os samaritanos já estavam corrompidos, não já eram mais os judeus, aquele original, já era um povo misturado, um povo que tinha diferentes crenças. Ou seja, os judeus originais, os judeus, aqueles que creem no verdadeiro Deus, não se davam bem com os samaritanos por causa disso, que os samaritanos tinham se corrompido com outras crenças, adoravam outros deuses. Então esse é um dos motivos da contenda, da discórdia entre os samaritanos e os judeus. Mas foi isso que o rei Sagão fez, para enfraquecer um povo. Ele foi um homem sábio, ele mexeu na cultura, mexeu na crença, mexeu na espiritualidade, porque é isso que fortifica uma nação, um povo. E na hora que ele misturou ali, ele enfraqueceu aquele povo que tinha ficado como judeu, ou seja, teve uma mistura e ficou como os samaritanos. Então, era isto que era a discórdia entre eles, que os samaritanos, nessa mistura, os samaritanos, eles só
liam, eles só acompanhavam o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles só consideravam isso no Antigo Testamento. E o resto, os profetas, eles não liam. Já os judeus não. Os judeus já liam o Pentateuco e os demais. Por isso que eles tinham mais raiva ainda. Porque os samaritanos chegou a um ponto de se corromper e ficar limitado somente ao Pentateuco, e não a todo o Antigo Testamento. Todos entenderam? Sobre essa discórdia entre os samaritanos. E o terceiro eram os caminhos que Jesus tinha que seguir. Jesus tinha 3 opções de seguir, conforme eu falei agora há pouco. Mas Jesus escolheu a mais, para nós, para os judeus daquela época, a mais inviável, que todos eles desviavam dessa rota. Andava 30 quilômetros a mais, mas não passava por Samaria, não passava pela terra dos seus inimigos. E Jesus não. Jesus disse, vamos por cá. Eu acredito que os discípulos ficaram tudo surpresos. Disse, mas rapaz, olha por onde o mestre escolheu passar. Logo no meio da terra dos nossos inimigos, do povo que não gosta, que nós não se damos bem. Isso não está na Bíblia, né? Mas, fazendo uma conjectura. Enfim, existiam 3 rotas, mas Jesus, ele escolheu ir por Samaria. Mas a escolha de Jesus não foi em vão, não foi por acaso, não foi por sorte. Porque Jesus tinha uma rota e um encontro com uma mulher. Jesus tinha algo para fazer na vida daquela mulher samaritana. E ali Jesus não mudou o percurso do caminho. E Jesus caminhou e foi por Samaria. Então, diante desta ida, desse deslocamento de Jesus da Judeia para a Galileia, passando por Samaria, é que nós iremos meditar sobre Jesus e o encontro com a mulher samaritana. E essa é uma das estratégias para ganhar uma vida. Jesus montou uma estratégia para alcançar a vida desta mulher. E eu fico pensando, quantas estratégias Jesus já marcou ao longo da história da igreja para se encontrar com cada um de nós? Quantas vezes? Eu peço um minutinho de licença para contar que, há tempos atrás, quando eu estava trabalhando em Campina Grande, e estava terminando a empresa a qual eu trabalhava, estava acabando o contrato, a empresa lá, a Chess, estava extinguindo a empresa a qual eu trabalhava, e meus dias de trabalho estavam contados. Praticamente eu estava já encerrando já e vindo para casa para viver do seguro-desemprego. E ali eu comecei a orar e pedir a Deus, e as propostas que apareciam para mim, apareciam propostas muito boas, mas muito longe. Eu dizia, Senhor, não dá para mim, eu não quero sair de Juazeirinho, são propostas de 800 mil quilômetros daqui, não tinha como eu trabalhar e vir. Eu dizia, Senhor, me dê uma proposta até 300 quilômetros, eu vou, porque dá para mim ir e vir. E assim eu fui pedindo a Deus, na época eu nem era convertido, e eu pedindo a Deus, orando a Deus, e Deus me coloca numa proposta, numa ida, e eu querendo bem pertinho, mas Jesus joga eu lá para João Câmara, no Rio Grande do Norte, 300 quilômetros de distância, conforme eu tinha pedido. Alguém pode dizer, não é mentira, conversa, porque 300 quilômetros, conforme eu tinha pedido. Mas porque Deus me fez eu rodar, praticamente juntando a minha vinda e o retorno para lá, juntava em torno de 10 horas de viagem. Eu jantava no volante do carro, comendo alguma coisa ali, fazia um lanche. E ali eu entendi que Deus, ele marca encontros conosco, ele marca estratégia. Conforme Jesus marcou a estratégia com essa mulher, ao ponto de meio-dia, um sol escaldante, um sol quente, ele marcou um encontro comigo no volante de um carro, dirigindo horas e horas, e eu comecei a refletir sobre a minha vida, o que eu estava fazendo. E ali Deus foi trabalhando, por Jesus Cristo ressurreto, louvado seja o Senhor.
Então Jesus marcou um encontro comigo, é estratégia. E eu creio, se todos nós for fazer uma reflexão aqui, Jesus marcou um encontro com cada um, seja no louvor, numa meditação, seja num irmão no meio da rua, seja numa pregação, seja numa profecia, seja qual for, eu não sei, porque Jesus não tem somente um jeito, ele não é engessado, ele usa de diversas formas. E Jesus usou com a mulher samaritana, ele teve essa estratégia, rompeu todos os preconceitos e barreiras. Jesus rompeu tudo, ele rompe tudo. Ele é capaz de ir até o fim da linha para salvar a sua vida, para que não perca você por toda a eternidade. Jesus, ele pode ir até as últimas consequências para não perder você o resto da eternidade. E aqui Jesus rompeu preconceitos e barreiras culturais, raciais e religiosas. E aqui na primeira estratégia que Jesus usou foi a simpatia, no verso 7 e 9, que diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Resumindo, Jesus estava só aqui, os discípulos tinham ido comprar comida para eles na cidade. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí João acrescentou entre parênteses aqui: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se lembra que eu falei agora na introdução, a causa da discórdia dos samaritanos e os judeus? Aqui Jesus começa com uma simpatia, ele começa logo com um diálogo com a mulher, porque Jesus começou a pedindo um favor: dai-me de beber. E tem escritores que dizem que para você se aproximar de alguém, para você começar uma intimidade, começar ali um relacionamento, uma conversa, tem dois métodos: ou é fazer um favor, ou pedir um favor. E os escritores dizem que pedir um favor é mais eficaz. E Jesus pediu um favor a essa mulher: dai-me de beber. Jesus estava com sede. Jesus precisava ali saciar da sede, mas ali era tudo estratégia para que começasse a cativar aquela mulher ali, começasse um diálogo com aquela mulher. E ali Jesus foi simpático: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, os judeus não podiam se comunicar, principalmente o homem, ele não podia ficar só com uma mulher, e principalmente uma mulher samaritana. Ou seja, Jesus já está quebrando ali um preconceito que existia naquela época. E ali Jesus conversando ali, já começando um diálogo, já convidando aquela mulher para dentro da estratégia a qual Jesus já estava traçado desde a eternidade. E ali Jesus pede: dai-me de beber. E a mulher disse: como, sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui Jesus vai mais adiante, no verso 10 e 12. Replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? E aqui Jesus já começa com a simpatia, agora já causa uma curiosidade na mulher. A mulher já começa ali a criar uma curiosidade, dizendo assim: tu me pediria e daria água viva, Jesus diz, né? E ela respondeu: Senhor, tu não tem como tirar a água do poço, é um poço fundo, tem que ter uma vasilha, tem que ter algo para ajudar. E tu tem a água viva, és porventura maior do que Jacó? Aqui só mostra
que eles estudavam somente, só conheciam o Pentateuco, o nosso Pai, que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. E aqui vem um senso de necessidade, onde no verso 15, 13, diz: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede. No verso 13. Ou seja, Jesus está mencionando aqui que aquele poço, aquele poço a qual a mulher disse que era o poço de Jacó, e que aquela água a qual tomasse, poucos minutos depois Jesus estava dizendo que ia ter sede, mas Jesus estava já tirando os olhos da mulher daquele poço e colocando na fonte de água viva que era ele. Jesus já estava trazendo a atenção daquela mulher, não mais para o propósito daquele momento ali, mas para o propósito eterno, que era que a mulher olhasse para Jesus e entendesse que ele era a fonte da água viva. E João 6, 35, não precisa abrir, mas eu leio para os amados, que diz assim: porém eu vos 35, declarou Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus sacia a nossa fome e mata a nossa sede, louvado seja o Senhor. Tudo que nós precisamos está em Jesus, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos mantém em pé, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o pão da vida. Ele diz, Jesus confirma: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquela água de Jacó, daquele poço, em algum momento ia secar, ia passar a sede, a sede ia voltar. Mas Jesus está dizendo: mulher, não tome desta água. A água que você está se referindo é uma água que pode secar, evaporar a qualquer momento, mas eu estou chamando a atenção para a água da fonte da vida, a água que jorra, jamais secará essa fonte. Esta fonte, ela é eterna, ela derrama água para todo sempre, porque Jesus é a fonte de água viva, louvado seja o Senhor. Então, meus amados, é maravilhoso quando nós estamos plantados junto a essa água de fonte, da fonte da água viva. Lá em Jeremias 17, eu leio para os amados, Jeremias 17, que diz assim sobre a confiança do homem, que quem confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, quem confia no homem, morará num lugar seco, sem água, num lugar que é inabitável, a vida se torna ali difícil. É o homem que confia no homem. Mas lá em Jeremias 17, no verso 7, vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto ao quê? Às águas, aos ribeiros, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Aqui está mencionando que feliz, bendito é o homem que confia no Senhor, porque as raízes cada dia mais vai se aprofundando, vai procurando a água, e a água aqui é Jesus Cristo. Por isso que nós temos que estar plantados junto à corrente de água, uma fonte que jamais secará, louvado seja o Senhor. É esta nossa confiança,
É esta a nossa esperança. E pode vir o que vier, pode vir o calor, pode vir a seca, pode vir o que vier, mas as folhas ficarão verdes, porque a fonte não secará em meio às tribulações, a fonte não secará no meio do deserto, ela jorrará na mesma vontade, na mesma plenitude, porque Jesus é a fonte da água viva, louvado seja o Senhor. Deus maravilhoso. E em Salmos 1 menciona também que ele é como a árvore plantada junto à corrente de quê? De águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, bem próximo. Aqui está se referindo o quê? Ao justo porque ele é bom? Não, ao justo que é justificado pelo sangue do Cordeiro. E aqui ele diz que ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem e não murcha. O que eu quero dizer com isso, meus amados, é que quando nós estamos próximos, junto à água de Jesus Cristo, a fonte, pode dar o que der, pode vir a estação que vier, mas nós sempre estaremos dando fruto, as nossas folhas não secará, louvado seja o Senhor. E aqui Jesus está chamando a atenção para essa mulher, dizer: mulher, tira a água dessa fonte, ela vai secar, mas olhe para a fonte verdadeira, a fonte de água viva que sou eu. Meus amados, se vocês virem, a gente for ver esses grandes rios que tem aí no Brasil, você for ver lá nas montanhas de Minas Gerais, aonde nasce os rios, se eu não estiver enganado, o Rio São Francisco, que corta vários estados, começa ali uma fontezinha bem pequenininha, sem jorrar, direto, jorrando água, jorrando. Aí uma fonte aqui, outra ali, de repente, está um mazão d'água. Imagina a fonte que é Jesus Cristo, que pode trazer na nossa vida, louvado seja o Senhor. Jesus é essa fonte. E Jesus traz esse senso de necessidade para essa mulher, que ele diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Eu acho que foi difícil para a mulher entender isso. Como assim? Eu nunca vou terá sede? Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que forte essa palavra, meus amados. E aqui vai abrir, Jesus está no diálogo com a mulher, ao meio-dia, um sol escaldante, só eles dois, porque era uma estratégia de Jesus ter um particular com ela, para sanar muitos preconceitos, tirar muitas dúvidas, trazer a atenção da mulher para a fonte da água viva, porque a mulher estava na fonte de Jacó, lá de séculos atrás, mas Jesus diz: não olhe para cá não, olhe para a fonte verdadeira, olhe para Jesus. Aqui aqui ela vai passando esse desenrolar da história deles dois, mas no verso 16, disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, agora Jesus está indo na consciência dela. Olha, Jesus primeiro se achega, pedindo um favor, depois dando uma simpatia. Ali depois Jesus vai com uma curiosidade, abrindo na mulher uma curiosidade, saber que fonte é essa, que eu bebo e não vou mais ter sede. Depois Jesus vai trazendo um senso de necessidade, dizendo que se ela beber daquela fonte vai ter sede, mas se beber da fonte de Jesus vai sanar a sede para a vida eterna. Agora Jesus vai abrindo a consciência dela. E aqui Jesus, quando fala a ela, e ela já começa a entender que não era um homem normal, que não era somente um viajante,
ela agora vai considerar Jesus como um profeta. Será que é um profeta? Que adivinhou a minha vida todinha, eu não falei nada, primeira vez que eu estou vendo ele. É isso conosco, né? Quantos de nós somos uma mulher samaritana? Jesus conhece a nossa vida, sabe de todos os detalhes, sabe de todas as coisas. Um dia eu estava lá num culto lá em Tenório, eu estava num processo, né, de oração, pedindo a Deus, para Deus tocar no coração da diaconisa Érica e voltar para a casa do Senhor. E você sabe que não é um processo fácil. Ali requer, muitas das vezes, renúncia de muitas coisas. E vai chegando um certo momento que, se Deus não agir, as coisas tendem a piorar mais e mais. E ali chegou um certo momento que eu não tinha mais palavra para pedir a Deus, mais quase 2 anos orando, jejuando. E ali eu estava igual Ana, só chorava. Eu só chorava. Mas o que me satisfazia, e eu pegava a palavra de Ana como minha fortaleza, porque enquanto há choro, há oração. Quando há choro, há oração. E eu orando ali, em meio às lágrimas, em um certo momento no culto, lá em Tenório, uma missionária da região ali do Rio Grande do Norte, ela passando ali pela igreja, profetizando, e eu lá bem caladinho. Mas Deus conhecia o meu coração, sabe o que estava passando por dentro. Aí ela ia passando assim, eu disse, meu pai, eu não, Senhor, eu não. E eu me escondendo bem caladinho. Aí ela fez, e você? Eu disse, meu pai, agora o que é que vem? Você está irado, você está chateado, mas Deus vai trazer salvação para a sua casa. Poucos meses depois, a minha esposa estava aqui no altar entregando a vida para Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, é isso. Deus conhece a nossa vida. Ele sabe todas as coisas de nós. Não adianta a gente se esconder dele, que Deus sabe muito bem. E era assim com a mulher de Samaria. Deus entendeu, Deus conhecia tudo. E disse até a quantidade de maridos que ela tinha. Mas Jesus agora já está começando a abrir a consciência dela. Porque temos que passar pela convicção de pecado. Nós temos que passar pela convicção de pecado, se arrepender, e só assim nós seremos salvos. Jesus está aqui agora atiçando a memória dela, diz, você já teve 5 maridos, algo de certo não está. São 5 casamentos, né? Então algo de certo não está. E aqui Jesus já está começando a mexer na sua consciência e dizer, ajeite a sua vida, se organize, se arrependa dos pecados que você cometeu, e só assim você será salvo. Jesus já está trabalhando na memória da mulher. Mas, continuando, no 5 estratégias, Jesus foi simpático, Jesus atiçou a curiosidade dela, alertou sobre o senso da necessidade, mexeu com a sua consciência, agora foi no seu sentimento religioso. Quando, no verso 19, ela diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és o profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que agora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque não são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora Jesus já está num sentimento
religioso. Jesus está dizendo aqui que o importante não é como, não é onde adorar, mas como e a quem adorar. Porque ela estava se referindo aqui e disse: Senhor, nossos pais adoram neste monte, no Monte Gerazim, que foi um monte, um templo lá onde eles construíram. O povo samaritano, segundo eles lá, disseram que na época de Josué tinha construído um primeiro templo neste monte, no Monte Gerazim, que fica na região de Samaria. E séculos depois que veio o templo qual Salomão construiu em Jerusalém. Ou seja, para eles, os samaritanos, o templo original era o templo deste Monte Gerazim, e não o templo do Monte Sião que ficava em Jerusalém. Por isso que ela disse: Senhor, nossos pais adoram neste monte. Certamente ela apontou. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, a hora já chegou. Se nós estamos adorando a Deus aqui, não importa se nós adoraremos lá em Jerusalém ou lá nesse Monte Gerazim. O importante é que nós estamos adorando a Deus em verdade, em espírito. Louvado seja o Senhor, porque Deus não tem somente um canto para habitar. Ele habita com aqueles que procuram incansavelmente, que sacia pela a fonte de água viva que é Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E Jesus Cristo diz aqui: não importa onde vão adorar, mas como e a quem, porque temos que ter decência, discernimento para adorar a Deus maravilhoso. Então, meus amados, aqui Jesus já mexe no sentimento religioso desta mulher. E sexta e última estratégia vem com a fé verdadeira, que diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Jesus aqui diz: eu sou o que falo contigo. Jesus está dizendo: eu sou o Messias. O Messias falado, o Messias aqui que foi profetizado. Eu sou o Messias anunciado. Eu sou o Emanuel, o Deus conosco, o filho de Davi, aquele que nasceria de uma Virgem Maria. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus mesmo se identificou com essa mulher, dizendo que eu que falo contigo. Ou seja, Jesus disse: o Messias já está no mundo, o Messias já está cumprindo com o que foi anunciado no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento falou sobre a vinda do Messias, e ele veio e ele chegou. Do mesmo jeito, no Novo Testamento fala sobre a segunda vinda, e nós, como igreja de Deus, cremos que ele vai vir, vai voltar para nos levar para o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui Jesus diz: eu que falo contigo. E a mulher ali já se comove mesmo, já entende que é o Filho de Deus, que é Jesus. E neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou porque fala com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, ou seja, abandonou a água da fonte de Jacó, agora a mulher já estava fisgada pela água da fonte da vida. A mulher agora já deixou o cântaro, o balde dela lá cheio de água, porque disse: essa água eu não quero, no momento eu quero a água da fonte da água viva, que é Jesus Cristo. E ali ela saiu correndo para avisar aos homens da cidade. Imagina, aí quando veio, ela disse: vinde comigo e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
Ou seja, foi um testemunho tremendo. Olha o que Jesus Cristo fez nesta passagem por Samaria. Uma estratégia, um verdadeiro missionário, que nós vimos aqui. Se Deus teve um único filho, fez dele um missionário. E Jesus passou por Samaria para ter um encontro com essa mulher. E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo. Lá em João 6,35. Lá em João 8,12, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Lá em João 10,9, eu sou o pastor. Lá em João 10,11, eu sou a porta. Lá em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E lá em João 15,1, vai dizer: eu sou a videira verdadeira, louvado seja o Senhor. É este Jesus Cristo o qual se identificou para a mulher. E lá em João 1 vai dizer: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, louvado seja o Senhor. Esta é a identificação de Jesus para aquela mulher e para conosco nos dias de hoje. Jesus é o Filho de Deus. E eu finalizo dizendo, meus amados, que a mulher teve uma progressão, teve uma compreensão crescente. Primeiro pensou ser Jesus somente um viajante cansado. Daí passou a considerá-lo como um profeta. E por fim, Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.